Nós vamos fazer uma introdução sobre um texto, né? Falar sobre um texto que trata, que tem o título A Importância de Compreender os Problemas do Povo. E esse texto foi escrito, ele basicamente tem duas partes, né? Ele foi escrito num período que compreende praticamente 20 anos, entre 1930 e 1949, e ele é resultado, é uma síntese de um acúmulo de uma experiência na China, num período extremamente complicado para os trabalhadores e as trabalhadoras, porque lá era um período de cerco e aniquilamento, e naquele país existia pouca pesquisa, pouca informação sobre a realidade do povo. E o Mao Tse-tung, que escreveu esses tópicos, ele tem uma série de ensinamentos de como compreender os problemas do povo para resolver os problemas do povo. E a preocupação central dele era resolver os problemas do povo da China. Claro, e através da sua organização e da luta do povo. Então, esse texto, o Movimentos Atingidos por Barragens, tem utilizado ao longo do seu processo de formação, e ele está dividido em duas partes. Uma primeira parte que o texto tem, ele explica a importância de ter um método para compreender os problemas do povo. E a segunda, ele se aprofunda de como faz uma pesquisa, de como pesquisar junto à base, né? O texto tem 12 páginas, mas ele é um texto curto, mas cada frase ele tem um ensinamento, né? E a partir desse texto aqui nós temos incentivado para que os atingidos por barragens, as suas lideranças, a organização como um todo, né, se inspire também para melhorar a luta, conhecer profundamente os problemas do povo, para a partir de compreender os problemas do povo, organizar melhor a luta para que a luta seja vitoriosa. A primeira parte, quando fala do método, né, que ele no fundo, tem uma questão colocada aqui no texto anterior, que é a disputa central que se dá, é a disputa de quem fica com a riqueza. E a sociedade capitalista é uma sociedade que ela tem dois lados, tem a classe que explora e a classe que produz e que é explorada. E a disputa entre essas duas classes é para ver quem fica e se apropria da riqueza, né? E essa disputa para ver quem fica com a riqueza, ela se define na força, né? Não é no convencimento de uma classe sobre a outra, ela se dá num processo de força. E a força, ela se dá através de um processo de organização do povo e da luta do povo. E a gente sabe que não basta que a luta dos de baixo, da classe trabalhadora, seja justa. Ela tem que ter um processo de, além de força, sabedoria. Então, conhecer a realidade é uma das questões fundamentais para fazer a luta de classe e fazer ela adequada e de maneira que a classe trabalhadora consiga ser vitoriosa. Quando ele fala daquela parte mais inicial, introdutória, que está escrito no texto, sobre o método, ele diz, para conhecer os problemas do povo, né, a gente tem que ter um método, né, um método que ele diz de conhecimento. O que ele entende o método de conhecimento? Ele compreende o método que ele chama de um método que analise a sociedade a partir da sociedade de classes, que não é toda a teoria que nos orienta para olhar a sociedade dividida em classes, né? As teorias burguesas, elas nos orientam para tentar esconder a luta de classes, para tentar desviar essa visão do como é realmente a sociedade. E o Mao, ele vai dizer no texto que a gente tem que olhar com essa
com esse olhar, uma sociedade dividida em classes, e essa sociedade, para olhar que ela é dividida em classes, tem como base a teoria marxista, né? E tu, ao olhar essa sociedade dividida em classes, ele diz que tu tem que olhar a classe, principalmente quando tu vai fazer o seu método, tem que olhar a situação da classe, principalmente como está a situação da base, né? Ele fala de olhar para os de baixo também. E ele também disse que as lideranças, né, devem ser, antes de mais nada, ser modestos alunos, ou seja, tu, antes de achar que tu sabe tudo, tu tem que aprender com o povo. É evidente que lá naquele período que esse texto foi escrito, que foi elaborado e que foram... era um período onde na China não tinha pesquisas científicas, não tinha banco de informações, né? Hoje já tem uma série de outros mecanismos também para a gente completar essas questões, mas o fundamental no método é que ele diz o seguinte, que tu tem que estudar a situação da base, a estudar a situação do país e estudar a situação do mundo, para tu conseguir fazer a luta de forma melhor e mais adequada, né? E ele diz o seguinte, sem essa teoria e sem esse método de compreender os problemas, a prática nossa se torna cega, ela se torna... porque ela passa, sem a iluminação teórica, a luta se torna uma luta mais frágil e o risco de derrota é muito grande, né? A segunda parte do texto, que ele daí explica como fazer pesquisa, como levantar, como conhecer os problemas, ele até dá uma forma, uma sugestão de como aplicar, que ele chama de inquéritos, né? De fazer reuniões, de pesquisar junto às localidades, que ele chama de comunidades e municípios, né? Ele fala, uma das questões que são, no texto tem a importância da pesquisa. Ele diz, pesquisar um problema do povo é começar a resolvê-lo. Ao tu conhecer o problema do povo, lhe permite você elaborar melhor a sua estratégia e as táticas de luta para que essa luta seja vitoriosa. Então, por isso que quando tu conhecer um problema, tu tem que conhecer a fundo, que lhe permite organizar melhor a luta. Porque é isso que é o objetivo de conhecer os problemas, né? Conhecer a realidade para transformar a realidade, né? A segunda questão que ele chama atenção no texto, nessa parte, é que a falsa teoria, ou seja, se tu não conhecer de fato como a realidade é na prática, corre o risco de tu, além de ser conduzido à derrota, tu perder o apoio das massas, ou perder o apoio do povo, porque tu fica idealizando uma situação e não tratando essa situação como de fato ela é, e como de fato a luta deve ser feita. Então, o risco de perder o apoio do povo, né, aí não tem sentido, porque aí te leva a um idealismo, e que ele diz no texto que o idealismo pode levar ao oportunismo e até ao golpismo, né? A outra parte do texto que ele tem, que eu fui anotando alguns tópicos que eu acho que é importante, é que conhecer a realidade tem um objetivo, e na verdade são vários objetivos. Mas primeiro, o que tu tem que olhar numa região ou quando tu vai tentar conhecer? Qual é a situação de cada classe, né? Ou seja, tu tem que compreender a classe do trabalhador, mas também tem que entender quem é o seu inimigo, contra quem você luta. Entender e compreender o seu inimigo é parte de organizar a luta, né? Tem que também entender quais são as relações que essas classes têm umas com as outras, porque muitas vezes elas possuem influência sobre parcela da classe trabalhadora, e isso tem uma importância muito grande. Tu tem que conhecer também a força principal que para fazer a luta, com quem é que tu vai contar, né, que vai contar prioritariamente. Além disso, tu conhecer a realidade te ajuda para identificar quais são as forças que tu tem que conquistar
para ampliar a sua força e quais é aquelas que tu vai ter que derrubar, ou seja, que tu vai ter que derrotar. Então, para isso, essa é a importância de conhecer os problemas. Ele diz também, chama atenção no texto, que ao pesquisar uma realidade, conhecer, tu tem que pesquisar a realidade das regiões rurais e urbanas, ou seja, tu tem que pesquisar os dois. Tu tem que pesquisar a base, o país e o mundo, você tem que ter uma noção da totalidade, não só de uma localidade, para ela não ficar, porque muitos dos problemas são causados por questões que estão fora de nossa região. E por fim ele também diz, ele chama a atenção o seguinte, lá no final do texto, que ele disse que a gente não tem que ser conservador, que a gente tem que ter espírito de iniciativa. Então, se nós não temos todas as informações, não conhecemos a realidade de uma região, não temos que ficar esperando para que outros venham e nos digam, é nós mesmos tomar a iniciativa, né? De ir lá pesquisar, conhecer, e mais do que pesquisar e entender a realidade, é organizar o povo e organizar a luta e e conduzir essa luta até o fim, até a vitória, e inclusive depois da vitória, manter a vitória do povo. Então, a dica no final que ele diz assim, então, a tarefa da militância, a tarefa das lideranças, além de conhecer, organizar a luta. Ele diz assim, ele chama para que, se tem uma coisa central, é que nós devemos fazer a luta. E esse é o sentido de conhecer os problemas do povo, e essas dicas no texto são para ajudar a conhecer os problemas e levantar os problemas e conhecer a realidade de forma adequada.